Olá, revésticos desse nosso planeta apaixonado por revestimentos, arquitetura e decoração. Bem-vindos a 2019. Esse é o primeiro programa Personalidades em Cena e nós vamos falar muito hoje sobre energia. Nós estamos aqui com a Cris Bevilacqua e com o Miguel Highborn e nós vamos falar muitas coisas para vocês. Acompanhem, depois da vinheta a gente volta. Voltamos então, e nós estamos aqui com a Cris. Cris, muito prazer e enorme ter você com a gente nesse primeiro programa desse ano. Você também, Miguel. Obrigado. E, Cris, eu queria já aproveitar, perguntar um pouquinho da sua trajetória como designer, como começou, o que te inspirou a fazer, enfim, fala um pouquinho sobre isso. Ok. Então, Richard, começou tudo, na verdade, quando eu casei. Eu casei muito nova, eu casei com 17 anos e eu já venho de uma família que tudo na minha família era questão energética. Tudo que a gente tinha benzia, levava na benzedeira, fazia uma simpatia, já é da minha família, né? Então, assim, eu cresci vivendo isso. Quando eu casei, eu me dei conta de que eu precisava fazer isso com a minha filha e comecei a ter consciência de como nós, mulheres, influenciamos energeticamente a casa. Então, o dia que eu não estava muito bem, a minha filha não mamava direito, ela ficava estressada, meu marido chegava em casa logo depois também estava chateado e tal, porque isso é energia. E eu comecei a me interessar, comecei a ler sobre o assunto, eu fiz arquitetura 2 vezes, depois parei porque eu percebi que não era exatamente o que eu queria, mas eu sempre gostei de cuidar da casa, né? Mas eu buscava, sem saber, sem ter muita consciência, uma coisa muito mais profunda. E nos anos todos de estudo, eu decidi ser designer de interiores. Falei, não, acho que eu gosto da parte da cereja do bolo do projeto. Parte mais do interior mesmo, né? Fazer uma coisa mais... Isso. Aí eu fui estudar e começou a linkar. Veio para mim a informação do Feng Shui, porque tem tudo a ver com o projeto, né? Quando você faz um projeto entendendo a essência da energia, o que aquela família precisa, a importância do cliente se sentir bem na própria casa, aí você tem uma outra visão de projeto, né? Fica muito mais completo, torna a ter sentido, na verdade, o teu trabalho. E aí eu fui buscar, fui estudar, e isso vem há 20 anos já, esse estudo. 20 anos já? 20 anos. Eu sou apaixonada por isso, o Feng Shui é uma ferramenta incrível de trabalho, porque ele cuida, ele melhora a vida das pessoas, né? E eu acho um privilégio você fazer o que você gosta, cuidar, melhorar a vida das pessoas, não só pela beleza e estética, mas energeticamente falando, né? A pessoa de fato fica mais feliz naquele espaço, seja na casa, seja no escritório, né? E até interessante perguntar, sua relação é mais com a parte residencial ou a parte corporativa hoje? Olha, eu tenho, na verdade, meio a meio. Normalmente os clientes começam pela residência e depois eu vou para a empresa, ou às vezes também é o contrário, mas normalmente são os dois, é muito dividido. E o que você pode dizer para a gente então? Eu estou vendo aqui que você tem cristais, enfim, me conta um pouco essa relação toda que você tem com o Feng Shui e você também ministra cursos, né? Sim. Enfim, fala um pouco sobre isso também, por favor. Então, aqui é um espaço também próprio para cursos, né? Eu dou aula, dou um curso profissionalizante. No meu curso, os arquitetos, designers, ou também não precisa ser da área, uma pessoa que tem uma profissão qualquer, ela pode ser um consultor de Feng Shui. Então, eu fiz um apanhado de todos os cursos que eu fiz na minha vida toda, que a maioria não serviu para nada. Puxa, pois é. Você fez bastante... Porque os professores, eles não ensinam a aplicar. Isso é natural. Então, só que numa faculdade, né? Então, vamos supor, eu faço arquitetura. Eu tenho a chance de ter um estágio. Não existe isso no Feng Shui. É verdade. Na prática mesmo, então, você não consegue... Você faz o curso, você tem as informações, você não sabe como usar.
E eu buscava isso em cursos, e alguns professores bons, outros não, nem tanto. Muitas escolas, porque o importante também, o Feng Shui, ele tem várias escolas. Então, o importante é você se identificar com a sua verdade, com aquela escola e trabalhar dentro daquela verdade. Todas funcionam? Sim, todas funcionam. Mas você tem que viver a tua verdade. Eu demorei para encontrar. Eu estudava. Aí, em um determinado momento, eu encontrei um professor que eu considero que é o antes e depois da minha vida. E eu falei, uau, agora é isso mesmo. Me achei, me encontrei. E aí, essa escola chama Bazai, e ela é baseada nas curas todas do Feng Shui com cristais. Por isso aqui no escritório tem muito cristal, porque o meu projeto todo é voltado para os cristais. Eles são meus aliados nos projetos. Aliás, parabéns pelo teu escritório, porque assim, ele é muito gostoso, aconchegante. É muito bom mesmo estar aqui, na verdade. Energia, né? Digital, né? Desculpa te cortar. Imagina. Então, e é essa a finalidade. E com isso tudo, eu senti necessidade, que as pessoas começaram a me procurar para dar aula, pedir curso, tal. Eu pensei, poxa, eu preciso fazer um curso para falar exatamente do que eu vivo, da minha verdade, como é o meu trabalho, como é a minha entrega de projeto, como eu faço, elaboro o projeto, porque isso ninguém ensina. E aí eu desenvolvi um curso que eu gostaria de ter tido em algum momento da minha vida, que eu não tive. Então, o meu curso é exatamente assim, ele é exatamente o que funciona para mim. Então, existem outras escolas? Existem. E tem alguma coisa de errado a pessoa fazer de outro jeito? Não, não tem. Cursos existem muitos. É como se usasse a soma e a multiplicação, digamos assim. Então, vai dar o mesmo resultado? Vai dar. Só que eu me encontrei nessa linguagem. Nos cristais, né? Eu acho que você associa uma força muito grande, né? Eu mexo com as direções, então eu mexo com a bússola. Então eu meço a direção para achar na casa da pessoa ou no escritório aonde passa um esgoto energético, que existe no planeta esse esgoto energético. E a gente só acha com a bússola. Então isso também me encantou nesse Feng Shui do Bazai, da escola Bazai, porque os outros todos dá uma sensação que estão incompletos. E esse vai resolver qualquer tipo de energia nociva. Pelo que eu entendo, você pode me corrigir, inclusive, mas assim, claro, você comentou da bússola que não é um produto tecnológico, não, né? E os cristais também são produtos da natureza. Então, isso não é de hoje, né? Não. Então, não estou errado. Quer dizer, você tem uma linha muito interessante de trabalho, né? E continua, por favor. Então, o Feng Shui, Richard, ele é uma ciência, né? Como você tocou nesse assunto. Então, não é preciso acreditar. Ele não é uma religião. Ele é uma ciência. Então, você mexe com a energia e você modifica o local. Existe um estudioso chamado Masaru Emoto, para quem tiver curiosidade, ele conseguiu comprovar o fato da existência da energia. Então, assim, a sensação que você tem quando você está perto de uma pessoa que te vampiriza, que é negativa, você sai contaminado. Porque, infelizmente, a parte negativa energética, ela tem muita força. Você demora para descontaminar depois. É 5 minutos para contaminar. E a parte boa, quando você está perto de uma pessoa legal, é imediato. Nossa, cria uma sintonia. Isso tudo é energia. E o Masaru Emoto, ele conseguiu comprovar com testes científicos. Você pode procurar no YouTube, quem gostar do assunto, e vai ver como é tudo energia. Nós captamos o tempo todo energia. Nós somos 80% água. E a água, ela capta muita energia. Então, é uma coisa que é só você prestar atenção, né? Não é uma imaginação, não, é uma ciência. E tem mais de 6.000 anos, tá? Então, mais de 6.000 anos. É estudo que não acaba mais, né? Uma sabedoria, né, milenar que os chineses têm aí na mão, que antigamente era usado muito para os imperadores, os sacerdotes, que tinham esse conhecimento. Não era passado para todas as pessoas, né? E hoje, no mundo, muitos pontos que foram feitos Feng Shui, eles estão hoje em pé. Até hoje na humanidade. A Itália, por exemplo, são vários pontos na Itália que foram feitos todo com estudo de radiestesia.
que também é uma ferramenta que eu uso também, nós vamos falar daqui a pouco, né? Que me soma no Feng Shui, que são pontos os quais as pessoas que construíram se preocuparam com a energia. E você veja, não é que não foram afetados. Por exemplo, o Coliseu, sim, mas ele está lá. Muitos pontos importantes na história da humanidade já não existem mais. E na Itália você vê que quase tudo é preservado, né? Porque houve esse estudo da importância do local, né? O local da casa ou do escritório, comercial, enfim, ou ele te deixa saudável ou ele te deixa doente. Olha, é muito interessante, aliás, é muito interessante esse assunto. Tem muita coisa para ser dita ainda, né? A gente volta já. Voltamos com esse assunto muito importante e muito especial. E, Cris, me conta mais, é muito impressionante esse tema. Então, me conta um pouquinho sobre essa relação Feng Shui e essa questão da ambientação dos ambientes, enfim, dos cristais. Me fala mais. Então, vamos lá. O projeto de Feng Shui em si, eu preciso de uma planta. Aí eu vou na casa da pessoa e analiso, né, todo o ambiente, se ela está dormindo bem, se ela não está dormindo bem, ouço as expectativas, o que ela está passando de problemas, e observo na casa ou no escritório por onde é que a energia entra. Constatado esse lugar, eu vou lá com a bússola, meço o grau que está dando ali. Aí isso é o meu norte para começar o projeto. Então aqui a gente vê um exemplo, né, depois você vai mostrar aonde é a entrada de energia. Nisso eu coloco um gráfico e distribuo as 9 energias do Feng Shui. Então é assim que a gente descobre onde estão as áreas na casa. A área do amor, a área da prosperidade. E aí ativamos essa energia para ela movimentar, para ela circular, né? E é uma curiosidade. Você já teve algum projeto muito difícil de se resolver ou de equalizar, de equilibrar, enfim, teve? Olha, na verdade, as pessoas sempre me chamam quando tem problemas, né? Sim. Elas sentem que chegou o momento de fazer alguma coisa. Então, sempre há um problema, mas uma vez eu fui num lugar, né, num prédio comercial, e a minha cliente tinha vários andares do prédio, e o problema todo era o meio. Como ela tinha o andar todo, então a gente pegou a planta do andar para estudar onde cai cada energia. E o meio da planta, né, o meio do espaço onde se estuda a energia, ele é importante. Ele é o setor número 9. Então são 8 pedacinhos de pizza, eu falo, né? São os guás, que a gente divide e estuda isso no Feng Shui. E o meio é muito importante. O meio ele expande para todos os outros. E no meio desses andares todos tinham 10 elevadores. Nossa, difícil, hein? Pois é. Então era assim, era uma empresa incrível, maravilhosa. Essa menina, inclusive, estudou comigo, fez Pan-Americana, né, design de interiores comigo. Uma pessoa muito bem de vida e o negócio não emplacava. Você olhava, você fala, como? Porque lindo, tudo bem, o prédio, o local, maravilhoso, e não emplacava. E aí eu falei, puxa, ainda tem muita coisa que aparece, por mais que você explica nos cursos e você tenha vivido, vem sempre uma surpresa, né? E eu pensei, puxa vida, então o elevador está sugando, eu vou ter que neutralizar os elevadores. Então, dentro do projeto todo, do olhar todo que já se tem que fazer mesmo, aí eu me dei conta, falei, nossa, o problema então são os 10 elevadores, né? Aí eu fiz a neutralização dessa energia e aí foi tudo
ótimo. A empresa decolou. Poxa, é interessantíssimo isso. E também, Miguel está aqui quietinho. Estou quietinho por enquanto. Mas a gente vai conversar bastante. Aliás, já podemos até começar a falar um pouquinho sobre o Miguel e o trabalho em conjunto que vocês têm, né? Me conta um pouquinho, Cris, sobre essa relação que vocês têm e como é que ficou, na verdade. Posso? Pode. Miguel, fala. Eu fiz um curso com a Cris, a questão de 6 meses atrás, porque na radiestesia existe, obviamente, cura para tudo. Existem algumas energias que são altamente nocivas, que a recomendação sai deste ponto, é negativo. A única coisa que cura é o Feng Shui com as pedras que ela faz. Quando eu fiz o curso, falei, opa, achei a solução. Puxa vida. Por quê? Algumas energias são tão nocivas que se você ficar em cima delas, não tem como curá-las. Tem. Então, na época que eu falei com ela, disse, olha, isso aqui cura. Falei, opa, vamos ver se é verdade. E é verdade. Tem algumas pedras que... Então, daí para frente eu falei assim, Cris, eu tenho uma empresa tem pessoas, tem casas, coisa que vale. E aí falaram, escuta, eu quero que você faça uma cura na minha casa. Então eu vou primeiro, faço a avaliação. Cris, vamos lá. Então a Cris vai, avalia, confirma aquilo que eu avaliei. Qual é o projeto? Então pega-se a planta, faz o projeto e aí a gente vai lá e cura a casa e depois de mais ou menos 15, 20 dias já está fazendo efeito. Então foi assim que eu conheci. Falei assim, Cris, vamos fazer uma parceria? Eu falei assim, vamos. Então eu entro com a parte de radiestesia, que vamos dizer assim, a mais pesada, a avaliação de tudo. Ela confirma, porque ela também conhece a radiestesia. E depois, Cris, vamos lá, fazemos um projeto, terminamos, vamos até a pessoa e tudo bem. Assim a casa tá depois, foi curada. Então quer dizer que é um casamento entre radiestesia e Feng Shui, que juntos complementam um projeto. Na verdade, pelo que eu estou entendendo, o projeto, então, ele acaba abrangendo a parte construtiva, a de ambientação e também de pessoas. Existe, veja, neste momento, a radiestesia pode contribuir quando nós fazemos uma avaliação, por exemplo, numa empresa. Todo empregado, ou todo funcionário, ou pessoa que está num lugar com energia negativa, não produz. E isto nós descobrimos. Por quê? Mexe com o sistema imunológico e a pessoa não dá o que é possível dar para a pessoa. Isso é comprovado. A pessoa no lugar sem energias nocivas, o que acontece? Ela produz. Muitas vezes são mandados embora gênios que estão sob o ponto energético negativo, que não podem contribuir, porque estão bloqueados. Nossa, olha que interessante isso, né? Porque... Então, às vezes você tem gênios, você tem pessoas que começam a criar, agências de publicidade, principalmente, você tem que ter criatividade. E você não consegue criar nada. Isso foi comprovado. Uma dona de uma agência de publicidade com a qual eu conversei, disse, olha, meu pessoal não tem criatividade. Eu falei assim, poxa, uma agência de publicidade não ter criatividade, fecha. Melhor fechar. Claro, não tem sentido. Então, sobre energias, pontos elétricos negativos, a gente chama isso, que fazem com que a pessoa não contribua. Eu tenho vários gráficos comprovados. Tenho pessoas que mudaram, vamos dizer assim, de local, apenas mudar de local, já começa a ter efeito. O fato de mudar de local já muda tudo. Exatamente. Eu tenho um exemplo vivo, num hotel em Campinas, que a pessoa pediu para mim, escuta, mede meu local. Eu medi. Olha, você em vez de ficar aqui, você fica aqui. Então, mede a mesa do meu chefe também. Exatamente. Saiu daqui e foi para cá. Depois de um ano foram promovidos. Graças ao local que ficou desobstruído de energia. Poxa. São gênios, são pessoas que conhecem bem o serviço, então elas podem contribuir mais com a empresa. Caso contrário,
dormem no local, não contribuem, são mandadas embora. Isso, obviamente, faz com que as empresas tomem prejuízo. Com certeza. Na verdade, assim, mandar embora não é nem uma questão de capacidade, né? Muitas pessoas mandam embora uma pessoa que tem uma capacidade de, vamos dizer assim, se você medir a capacidade dessa pessoa com o local feito, energeticamente, bem feito, contribui. Eu tenho para mostrar aqui para vocês comprovantes. Mas outras pessoas que foram, vamos dizer assim, avaliadas energeticamente incapazes, fizemos a coisa certa e conseguiram o seu prêmio. Poxa, é muito interessante, né, Cris? E para o seu complemento nessa situação, quer dizer, quando ele avalia, ele faz toda essa análise, chegou num veredito, vamos dizer assim, e aí entra o teu trabalho. Sim. Na verdade, são tipos de energia diferentes, mas que elas estão em todos os lugares, né? O Feng Shui tem 4 energias negativas e a radiestesia detecta todas as outras. Porque assim, no Feng Shui, a gente acha os pontos com gráficos, né? Então muda de casa para casa porque muda a entrada de energia. Na radiestesia, são pontos magnéticos nocivos, né? Eu fiz durante muitos anos somente o Feng Shui e depois, quando eu fui estudar radiestesia, eu descobri que faltava isso para o projeto ficar completo. Para a casa do cliente ficar exatamente neutralizada de todas as energias possíveis. Então, em vez de eu fazer 2 consultas, eu faço uma só e já neutralizo tudo de uma vez, com a radiestesia e com o Feng Shui. E a partir do momento que eu conheci o Miguel, eu passei a bola para ele da radiestesia. Claro que a gente troca nossas figurinhas, né? E eu faço o Feng Shui. Então, a gente casou. Porque ele, no olhar dele, de 45 anos estudando, eu de 20 de Feng Shui, não há necessidade que eu faça as 2 coisas mais. Não, e isso é uma vida, né? Então eu me senti muito à vontade de falar, puxa, ele faz a radiestesia e eu faço o Feng Shui. E a gente se complementa e deixa o local completamente neutralizado de energias negativas e ativamos as positivas, né? Olha, eu falei que esse tema é muito abrangente, muita coisa para falar. Desculpa. Pode falar. A radiestesia, inclusive, descobre algumas coisas que as empresas não sabem. Por exemplo, a pessoa não está contribuindo muito com a empresa. Será que ela está no local correto? No departamento correto? Será que ela não poderia estar em outro departamento que pudesse contribuir mais? Isso é, vamos dizer assim, um pedacinho da radiestesia o que ela faz. Será que o meu produto está correto? Qual é o produto que eu posso lançar? Produto A, B ou C. O A contribui com X, o B contribui com Y e o Z e o outro contribui com Z. Muito bem. Qual que eu vou pegar? Você vai deixar o marketing de lado? Não. O marketing vai dizer, ok, é isso. Mas a radiestesia pode contribuir e muito com todas as empresas. Não só casas, mas com empresas. Será que eu tenho o produto correto? Será que eu tenho a pessoa correta? Será que eu estou no local correto? O local está sugando a energia da pessoa? Será que as empresas não estão tomando prejuízos, mandando a pessoa errada embora? Será que esta pessoa não tem como contribuir mais? O que está acontecendo na minha empresa? Pessoas que ficam doentes. Por quê? Estas energias nocivas, elas drenam um sistema imunológico. E hoje o sistema imunológico, ele é, obviamente, pela sua saúde. Existem hoje aproximadamente umas 100, 150 doenças autoimunes que nos pegam e, obviamente, temos que faltar. E faltando, deixamos de contribuir. Quando eu falto muito numa empresa, a empresa fala assim, espera um pouquinho só, o que está acontecendo? É mandado embora. Gênios que têm uma criatividade enorme, a criatividade fica bloqueada. Então, isso realmente dá para avaliar tudo, vamos dizer assim, tanto empresas quanto casas, bares, restaurantes, o local é adequado. A gente vê muito, por exemplo, locais abandonados, bares, restaurantes de primeiríssima qualidade, estão vazios.
e do outro lado estão cheios. Por quê? Qual é o motivo? Não foram avaliados. Isso acontece bastante. Agora, aproveitando isso, o entorno também contribui para essa situação? O entorno, veja, na radiestesia você usa muito no entorno, até 5 quarteirões no entorno. Elas dificultam, vou dizer assim, existem N tipos de energias. Posso citar energias de cemitério, sambaquis, energias de água, energias de lençóis freáticos, enfim, tem uma série de energias. Se tiver dentro do entorno de 5, ela pode afetar. Ela afeta? Não sei, tem que medir. Pode afetar? Pode. Então você tem, hoje está se descobrindo vários tipos de populações indígenas. Vários locais. Isso afeta? Afeta. Sambaqui, o que são? Sítios geológicos. Afeta? Afeta. Então todo esse tipo de energia afeta? Pode afetar. Como corrigir? Existem algumas coisas que se podem corrigir. Qual é um dos melhores que se faz? Existe o Feng Shui. Eu tenho comprovado que Feng Shui contribui muito. Existem, por exemplo, alguns equipamentos radiônicos que você coloca para complementar. Existem pessoas que hoje, por exemplo, vou citar linhas de Curie e linhas de Hartmann. São energias que existem no mundo inteiro, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Pode estar em cima disso? Pode. O que se faz? Se usa Feng Shui. Anteriormente, se saía do local e sabia-se, por exemplo, pode-se medir qual é a dimensão, vamos dizer assim, dessas energias, você teria que sair. Eu aprendi, na época disso, já faz muito tempo atrás, que deve-se mudar de lugar e não se ficar naquele local. Tem como? Tem. Algumas pedras que se colocam, que a Cris é campeã nisso, mas existe sim. Eu estou vendo que o senhor tem aqui alguns mapas, enfim. Me conta um pouquinho sobre isso também. Esse mapa, ele é... Você quer ver? Esse mapa aqui, ele mostra o seguinte. Antes de se fazer, por exemplo, são de funcionários. Por exemplo, aqui nós colocamos a Maria A. Então, esse é um relatório de produtividade de equipe. Indica a porcentagem de contribuição que a pessoa pode dar para a empresa. Neste caso, por exemplo, tem 45%. Se fizéssemos, por exemplo, a energização com o Feng Shui, ela subiria para 75%. Vamos medir agora, depois de um mês, se deu 75% mais ou menos. Mas essa é a previsão. Por exemplo, o funcionário B deu 75%. O que acontece com esse funcionário? Porque dá 75% e esse também. Ele está sobre a energia nociva? Pode estar, como pode não estar, dependendo do sistema imunológico dele. São pessoas que são mais fortes do que outras. Porém, aqui ele dá 90%. Aqui, está vendo? Esse 90%. É o ideal? Não. O ideal é 100%. Será que ele está no local certo? E aí se faz a análise para poder pessoa identificar. Por exemplo, esse aqui deu 60%, esse último aqui deu 60%. 95% depois, a previsão. Eu quero ver se chegou a 100%. Se chegou a 100%, ótimo, funcionou. Óbvio. Mas essa é a previsão. 60% pessoas que têm o sistema imunológico um pouco mais forte do que outros. Puxa vida, interessante. E esse outro... Esse aqui é o segredo de tudo, né? É o segredo de tudo? Cheguei lá, então. Esse aqui é o segredo de tudo. Muito bem. Isso aqui é uma chamada mesa radiônica. Essa mesa radiônica, ela mede. Vocês estão vendo aqui, existem vários números, existem várias letras, o abecedário todo, números de 0 a 100%, de 1, enfim, de até menos 10. Então, são vários tipos de numeração que pode se utilizar. Se coloca o nome da pessoa aqui, nome, endereço, ou alguma coisa que represente o DNA. O DNA da pessoa vai responder exatamente tudo aquilo que nós precisamos. Então, se coloca e faz a medição. Quanto esta pessoa contribui? Então, se tem um pêndulo... Um pêndulo. Obviamente. Esse pêndulo
vai ligar exatamente a pessoa a quanto essa pessoa contribui, ou a pergunta que eu quiser. Qual é, no caso, por exemplo, o produto. O produto A é bom, quantos por cento? Vai me dar a percentagem. O produto B é quantos por cento? Vai me dar também a porcentagem. Qual é o produto que eu devo lançar? A ou B? O A, obviamente, se deu mais no percentual. Então, nesse produto se mede a energia da pessoa, se mede a frequência que ela vibra, se mede se ela tem problema, se ela tem, como é que está a espiritualidade dela. Tem uma série de características que a pessoa tem. Então, isso pode medir, por exemplo, casas, pode medir empresas. A empresa vai mal por quê? Não vai me responder. Então, qual é o departamento que está precisando de alguma solução? Então, dependendo da pergunta. A mesa radiônica responde apenas 2 perguntas, sim ou não? Mais ou menos não existe. Não existe talvez. Então eu posso ver qual é o departamento que está melhor ou pior, o que está acontecendo na empresa, qual é o produto que eu devo lançar, deve ser feito com marketing junto. O departamento financeiro está acompanhando a empresa, então dá para se ver uma série de características da empresa e uma série de características da pessoa. Essa pessoa, obviamente a gente não pode falar isso, mas esta pessoa contribui com a empresa X? Sim ou não? Quanto? Tanto. Então se vê. Então se pode, com esse tipo, fazer exatamente o que se precisa. O que quer dizer radiestesia? Boa pergunta. A radiestesia quer dizer a junção de 2 palavras. Rádios, estesia, sensibilidade às energias. Apenas e tão somente isso. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa faça, desde que ela faça o treinamento. Desde que ela tenha 45 anos de experiência, inclusive. Exato. Eu usava uma outra mesa, bem mais simples, depois foi, obviamente, fazendo... Sim, vai evoluindo. Coisa que vale. Dá para fazer alguma coisa com isso? Dá para fazer tudo. Já foram feitos vários testes, comprovados. Exemplo, qual é o local para... Eu tenho uma amiga, qual é o local que eu posso fazer no meu restaurante? Quanto dá este lugar? 30%. Obviamente, não indiquei. Quanto dá esse local? 100%. Não tem uma única energia negativa nesse local. Nós estamos tentando fazer o Feng Shui para que melhore. Ela ainda não está em condições de fazer, mas qualquer hora a gente faz. Escritórios de advocacia, dá para medir. Quanto funcionário A, B, C dá de contribuição? Dá para fazer tudo. O que resposta A ou B? Olha, muito bacana isso. A gente volta já. Voltamos aqui com o Miguel. Miguel, sim, é muito vasto esse assunto. Então, é claro que eu não vou conseguir e nem quero, porque eu sei que o senhor vai ministrar cursos. Então, isso fica, obviamente, até a deixa para que você que está aí nos assistindo possa fazer um curso, porque é muito interessante esse tema. Aproveita para falar um pouquinho, finalizar e dar o seu telefone para a gente, falar se você quiser deixar o seu e-mail também. Ok. Eu vou dar cursos de radiestesia junto com geobiologia. Geobiologia? Geobiologia quer dizer geo, terra, bio, vida, e logia, estudo. Então, estudo da vida da Terra. Por que eu estou fazendo isso? Porque
há muitos anos atrás, eu fiz primeiro radiestesia. Fiquei sabendo um pouquinho. E depois eu fiz um curso de geobiologia. Fiquei sabendo outro pouquinho. E depois, com a experiência que eu tenho, com tudo aquilo que a gente aprende com experiência, porque nada melhor do que a experiência, eu aprendi um monte de coisas. Isso tudo eu pretendo passar num curso de 2 dias aproximadamente e depois, obviamente, fazer o treinamento num próximo dia para que as pessoas saiam de lá sabendo o que é um, o que é outro. Tá? Puxa vida, bacana isso, hein? Então, E como é que elas podem te contactar? eu tenho o meu e-mail que é miguel.heilborn, que é HEILBORN, N de Nair, @gmail.com. E o meu telefone, 11 99948 5054. Que é o WhatsApp também, né? É o WhatsApp também, tá? Miguel, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. É um prazer conversar. Daria para sobre conversar tudo aqui várias horas, mas... Com certeza. E agora vamos voltar aqui com a Cris. Cris, voltando um pouquinho nesse assunto ainda sobre radiestesia e tudo, o Miguel comentou, ele faz toda essa análise e tal, e depois, obviamente, você vem para fazer o fechamento disso. Né? Então me conta um pouquinho sobre isso também, por favor. Tá, legal. Então, nosso projeto é focado em zerar, né, todas as energias, como eu comentei anteriormente, e tudo é feito com cristais, né? Inclusive, é o nosso equilíbrio da radiestesia para zerar é tudo com cristal, tá? E falando de cristal, a gente pode falar, Richard, dos cristais de 2019. Tá, mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com uma reguinha aqui na frente. Me fala disso também. Você vai falar junto com os cristais? Então, agora finalizar a parte de projeto. então vai. Olha, gente, cristais para 2019. Então, a régua é a comprovação da neutralização da energia do local. Então, quando eu e Miguel chegamos no local, nós medimos a energia desse local pela radiestesia. Então, isso aqui é uma régua de energia radiônica. A gente usa o pêndulo e vai lá e vê quanto está essa energia. Existe um mínimo que seria saudável para uma casa, um local estar. Então, nunca está nos lugares que a gente vai o ideal. Nunca. Então, somente depois que a gente faz todo esse trabalho energético, a energia sobe pro positivo, digamos assim. E aí, finalizado o trabalho, a gente vai, mede, comprova que ela está alta e nunca mais aquela casa vai ficar no negativo. Ela fica sempre ideal. Nunca mais? Nunca Assim? mais. E quanto tempo mais ou menos dura esse processo todo? Ah, Assim? pro resto da vida. Não, digo, o processo entre começar a fazer uma análise e tal, até Pegar o projeto e resolver. Normalmente uns 15 dias. é pouco, é rápido. Eu pensei que durasse 1 mês, 2 meses. É interessante. Então, continua, por favor. Então vamos falar sobre o ano de 2019, que acabou de começar. Com né? certeza, vamos lá. O planeta que vai reger é Marte. Então, Marte ele vai trazer um alinhamento nos negócios, nas parcerias. É um ano muito bom para abrir empresa. Quem está pensando, tem um projeto engavetado, pode contar com isso que vai ser beneficiado, vai fluir. Quem tem um projeto assim, eu preciso emagrecer, fazer academia, não sai. Ele pode conseguir complementar isso, concretizar isso esse ano, né? Porque Marte vem para trazer essa energia. E que mais? As coisas também não vão passar batidas. Se houver que ter alguma discussão, algum alinhamento de qualquer coisa, Marte vem para deixar essa energia... Ajustar. Isso. Ajustar, exatamente. E como é que a gente entra em sintonia com Marte? Né? A gente pode entrar com as cores, né? E a gente pode entrar também com os cristais, tá? Então eu quero colocar os meus projetos em dia, eu quero que eles concretizem, eu quero fazer mais parcerias, então eu vou usar os cristais que têm uma ligação energética com esse planeta. E quais são? Vamos falar deles agora, então. Então a gente tem o quartzo rosa, tá? Que é o quartzo do amor. Então ele é uma energia de amor. Ele está alinhado com Marte, porque todos os cristais com tons de rosa, tons avermelhados e terrosos, eles estão em sintonia com Marte. Então não é um, são vários, né? A gente tem também a ametista, né? Que
que é um cristal muito poderoso, de transmutação, de intuição, para usar a criatividade também, ele é maravilhoso. A gente tem aqui o jaspe vermelho, que você pode ver um tom de terracota, né? Bem terra, né? Exato, isso. Ele é um cristal que ele alinha o feminino e também ele mexe com a parte sanguínea da mulher, assim. Então ele é muito bom as mulheres usarem uma jaspe vermelha. A gente tem aqui também o olho de tigre, tá? O olho de tigre, ele é muito conhecido porque ele tem esses rajados, né? Ele é um cristal muito bom para o relacionamento com os clientes, com as pessoas e também de proteção. E temos também o rubi, tá? O rubi, ele é um cristal que ele alinha o pensamento aos pensamentos obsessivos, ele te encoraja e ele também é bom pro sangue. Esses avermelhados, normalmente eles mexem com o sistema da gente sanguíneo, tá? Então o rubi é para isso. Temos a granada. A granada, ela é um cristal de empoderamento, ela te deixa poderoso, digamos assim, fortalecido, encorajado para realizar suas coisas. Eu gostei disso. Pois é. Eu estou aqui nas minhas granadas, ó. Tá? Então, esses são os cristais de alinhamento para esse ano, para você concretizar suas coisas, tá? Seus projetos, os seus sonhos. E um outro detalhe também é que São Miguel Arcanjo, ele é o santo, digamos assim, que vai reger. Então, é o santo da proteção, né? Ele corta as coisas negativas. Então, vamos associar o poder todo com a proteção, não vamos esquecer. E o cristal do São Miguel Arcanjo é a cianita azul, que ela chama popularmente espada de São Miguel, por ser conhecido como o que corta o mal. Então, você tendo essas informações, você tendo o seu São Miguel, ou a sua cianita, ou apenas um desses cristais, você está alinhado com Marte. Então, você pode ajudar para que receber essa energia, para que as coisas realmente aconteçam. E agora, esse ano, vai acontecer muita coisa boa, né? Para nós. Com certeza. Agora, vamos entrar num outro assunto, e eu já vou passar direto aqui, sem bloco, a gente vai continuar. Me conta um pouco a respeito de revestimentos. Uma pergunta que eu tenho para te fazer é, esses cristais, eles podem ser utilizados também como revestimento? E, assim, existe algum já que foi utilizado em seus projetos, em paredes, em revestimentos de paredes ou pisos, mas que seja não só simplesmente um cristal? Sim. Me conta um pouquinho. Olha, na verdade, eu nunca tive esse desafio de fazer uma parede com cristais. É o que pode ser feito, sim. Vamos aproveitar as ideias e fazer, né? Não houve ainda, mas eu uso muito, sim. Quando o meu cliente ele é de decoração e de Feng Shui, então a gente associa. Eu acabei de fazer um spa, né? Uma clínica de emagrecimento, bem-estar e saúde, e a minha cliente adora essa coisa de cristal. Ela associou durante o processo todo do projeto da clínica o uso também, ela somou para os tratamentos todos. Então lá a gente mexeu com a parte estética e a parte energética. Como? Algumas pias a gente usou, forrar elas, o fundo todo da pia, né? Para lavar a mão, tal, de cristais, que fica muito bonito. Fica muito charmoso, fica bem elegante também. Charmoso. Ela tem um espaço lá também que é fora, um jardim de inverno externo na clínica, onde os clientes vão lavar as mãos numa fonte. Então, aonde cai, onde descarrega essa fonte, nós também colocamos cristais. Ela espalhou na clínica inteira como decoração também. Então, normalmente quem contrata, quem vem de encontro, curte, né, essa coisa do cristal. Agora, uma coisa que eu sempre faço, se eu pego um projeto do zero, que é tipo para começar a reforma, a construção, e há a possibilidade, eu coloco no contrapiso, como há aqui. Que interessante isso. Ninguém vê, na verdade, mas está lá. As pessoas aqui no escritório, ninguém vai embora na hora que tem que ir. Assistente às reuniões. O falatório é uma delícia. Porque houve um pensamento, assim, para que isso acontecesse. Eu queria um espaço para receber, para fazer negócios, mas também que fosse aconchegante. Não aquela coisa de escritório, né? E aqui embaixo, onde nós estamos, no contrapiso, tem
camadas de ametista e de citrino e turmalina negra, que é para proteção. Então as pessoas sentem, sim, não tem como não sentir, né? Puxa, olha, fica uma dica. Eu não quero sair daqui, viu? Às vezes eu fico mais tempo aqui. Não, a gente tem, é verdade, é tão gostoso, não dá vontade de sair. E fica uma dica para você poder utilizar isso de fato. Agora, para os fabricantes de revestimento também estou dando essa dica. Vamos criar uma linha, né, de revestimento com cristais. Quartzos, né? Nossa, seria sensacional. Já pensou? Pois eu estou já imaginando aqui o que poderia ser feito, né? Cris, você tem... a gente não vai poder estender muito, infelizmente, esse papo está muito bom, mas não dá. Você tem um contato, quer deixar um contato? Como é que fala? Fala um pouquinho do curso, como é que você trata disso, enfim. Tá, os cursos eles podem ser individuais, então a pessoa pode não ter como encaixar o dia dela e eu dou um curso particular para ela. Se ela vier de outros estados, ela tem a possibilidade, aqui na rua do escritório tem 2 hotéis, então ela se hospeda e vem fazer o curso. Ou ela pode fazer junto com uma turma, acompanhando, né, simultaneamente, ligar a câmera do celular ou pelo Skype, a gente já fez. Ou turmas que eu faço durante o ano, alguns, não são muitos, 2, 3 cursos no ano, né? E um contato, Instagram, o que você quiser dar, aproveitar. Olha, o WhatsApp, que eu acho hoje a ferramenta mais direta, mais prática, né? Então, o telefone é 11, aqui em São Paulo, 973190853. Tem o Instagram, que tem as várias dicas, né? Lá também alguns vídeos pequenos que eu posto com link para o YouTube, que eu também tenho o canal no YouTube. Então, no Instagram, eu estou como Flor de Cris 74, que na verdade é o meu e-mail pessoal, né? No YouTube, você pode procurar como Café com Feng Shui, que é um papo, são dicas que eu dou, falo sobre cristais. E no Facebook, Cristina Bevilacqua Monteiro, que é o meu nome completo, que é grande, né? Então tem lá os meus perfis, que também tem tudo que acontece, assim, tanto da parte de decoração, quanto a parte de energia, a rotina de algumas coisas que eu faço, algumas parcerias. Tem tudo lá. Quem quiser acompanhar, escutar as dicas e se interessar, aprofundar mais lá, é só ficar à vontade de acessar. Olha... Posso acrescentar meu site? Por favor. www.terapeutadeambientes.com. Ótimo. Tem muitas dicas, blog, tem muitas dicas e também tem no YouTube, com o meu nome, Miguel Harbon. Perfeito, Miguel. Tem muita coisa para ver. Olha, eu preciso agradecer demais essa oportunidade de estar com vocês aqui, falar um pouco sobre energia, falar desse ano maravilhoso que a gente vai ter, que a gente teve algumas surpresas aqui legais, né? E eu preciso agradecer muito aos meus patrocinadores, a Fornari, a Armazém Fornari de Campo Grande, na região. E não podemos deixar de desejar um ótimo ano de 2019 para todo mundo, né? E fiquem conosco, assistam aos nossos vídeos aqui no canal do YouTube e não deixem de se inscrever. Aqui do ladinho você pode clicar ali e se inscrever para continuar aproveitando aí as nossas informações, os nossos bate-papos, sempre com novidades para você. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.